Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. É maravilha, né? O Espírito Santo tem trabalho no Senhor. Leitura oficial é lá em Efésios 2. Pois é lá que nós vamos abrir. O Espírito Santo falou muito. Apenas louvor. Aleluia, Deus. Efésios 2. Nós vamos ter que ler um trecho que não tem como. Amém, Jesus. Muito demora um pouquinho. Efésios 2, verso 12. Aleluia, Jesus. Vamos ler até o 22. Vamos ler 10 versículos, porque senão não vai ficar sem entender, né? Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura. Amém? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz, e a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Poder sentar. O nome da campanha é curtinho, é posição. Amém. Veja bem. Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui tudo o que o Cristo fez. Amém. É por isso que é tudo para Ele, por Ele, para Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, Jesus. Nem na criação e nem na salvação. Se não fosse Ele, todos nós íamos pular. Eu acho engraçado que tem gente que quer ser mais santo que o outro. E tem pastor que não prega com a mão, ele bate. E ele acha que ele é mais santo. Tá? Por que nós estamos falando posição? A nossa meta aqui é falar da família. Amém, Deus. Aleluia, Jesus. Vou voltar outra vez, não como aquele pastor da Deus Amor lá, né?
estava naquela live no tempo da pandemia. Acabou a live. Ele esqueceu de desligar. E começou a xingar a mulher, maltratar a mulher, desfazer. E saiu tudo no ar. A Bíblia fala assim: tudo que é feito nas trevas será revelado na luz. Não precisa jogar ninguém fora, ou como muitos fazem, fazer uma expulsão da igreja, exclusão, porque quando a pessoa quer enganar, ela não permanece na congregação do justo, porque aqui não é brincadeira, aqui há um Deus. E Ele fez tudo por nós, mas tudo. É como foi lido aqui, ó, na leitura oficial, meu irmão. Nunca é um dom, é um presente imerecido que nós não merecíamos. Amém. Não é pelo nosso mérito. Nós vamos entrar por tudo que o Cristo fez, é que nós vamos entrar. Por que era imerecível? Porque o ser humano não merecia nada. Era escravo, caiu, está distante. Nós vamos falar algumas coisinhas. Eu vou voltar lá na árvore. Não tem nada de maçã e mentira. O povo fala mentira, não é maçã, mentira. É árvore do conhecimento do bem e do mal. O que quando Deus fez, o que o homem era? O homem era inocente. E o homem quer pôr regra na roupa. O homem usava roupa? Ou ele andava nu? Mas por que o homem não vê a nudez? Porque ela é inocente. O Lucifer, ou o diabo, ele é de luz. Usa sapatinho algodão e vem de mansinho. Com aquela palavra, olha, aquele negócio da China é bom. Toma cuidado. Foi isso que ele fez com ela. Não. No dia que vocês, não é que vocês vão morrer, presta atenção, como é mentiroso. Não é que vocês vão morrer, é que Deus não quer que vocês sejam igual a Ele. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Sabe qual é o problema do ser humano? Querer ser Deus. Qual que é o problema do Lucifer? Querer ser Deus. Agora ele é Deus, com D minúsculo, Deus das trevas, o Deus desse século, e tem mais outros nomes. Tudo com E minúsculo. Presta bem atenção, o que acontece aqui? Como é que chama mesmo a árvore? Conhecimento do quê? Do bem e do mal. Jesus era homem, não é? Quando ele estava que era homem. E alguém chega e fala para ele: bom mestre, por que tu me chama bom? Um só é bom, é Deus. Você sabe por que o Cristo falou isso? Porque o problema de nosso ser humano, nós temos uma boa parte. Conhecimento do quê? Do bem e do mal. As duas coisas vêm da mesma raiz. Qual raiz? De uma árvore só. A árvore, conhecimento do bem e do mal. Está falando, não, eu sou bom. Daqui a pouco ele está matando. Bom é Jesus que fez tudo por nós.
Aleluia, Deus. Para poder nos resgatar para Deus. Amém, Pai. Olha como Deus é, falando de família, Deus. Quando nós olhamos a cronologia de Adão, quem que é o pai de Adão? Hã? Quem que é o pai de Adão? Hã? Deus. Aleluia, Senhor. É só você ler a cronologia dele. O pai de Adão é Deus. Amém. O Adão só não teve mano. E não teve sogra. Glória a Deus. Não, mas é verdade, ele só. Olha para você ver. E qual é o intuito? Formar família. Amém, Jesus. Né? Criou a Eva da costela do Adão. Então a mulher, ela não foi criada do pó, ela foi criada da costela. Mas ela é criada também do pó, por quê? Porque o Adão foi criado do pó, ela é pó. E do Adão e da Eva, temos esse monte de bilhões de pessoas no planeta Terra, de um casal. Aleluia, Senhor. É, Jesus. Mas só que nós vamos voltar para o Pai, o Deus Pai. Né? Ele criou Adão sozinho? Não. Presta bem atenção. Deus não fala eu faço. Eu faço está no singular. Ele falou no plural. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a semelhança, né? Ele fez conforme a nossa imagem. Amém, Deus. É, Jesus. Ele não está falando palavra singular, ele está falando palavra no plural. Então ele não estava só, ele estava com quem? Com o Pai, estava com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Quem é que é o sopro? Por que o Espírito Santo é o vento? É vida, é o sopro. Ele dá vida. Amém, Deus. Amém, Senhor. Deus fez um boneco de barro e assoprou. Nesse assopro, porque era um corpo morto, não valia nada, estava morto. Aí Deus sempre dá vida para ele. E ele assopra. Quando ele assopra, o espírito humano que nós temos vem de dentro de Deus. E ao fundir com o corpo, surgiu a alma. E o que é a alma? Os 5 sentidos. Amém, Jesus. Aleluia. Audição, olfato, paladar, tato. Está entendendo? Isso aí é os 5 sentidos que é a alma. Isso aí nunca vai sair do homem. Amém, Deus. É separado aqui na palavra. Mas ela está grudada com o Espírito. O corpo morre. O corpo vira pó porque ele é pó. Mas o espírito, a alma vai tornar para Deus, não tem como a alma ficar, ela vai junto com o espírito. Aí tem uns idiotas que pregavam assim, que nós ia esquecer de tudo, só se matar a alma. Não tem como esquecer. É, Deus, é verdade. E quando o Adão vai lá e come a árvore, o fruto da ciência do conhecimento do bem e do mal, o Adão morre. Ele morre aonde? No espírito. O espírito morreu. Quem passou a dominar foi a alma. Só que a alma, ela é cheia de problemas. Ela é cheia de dor, cheia de trauma, de ódio, de ira. Isso é a alma. Essas coisas não pertencem ao Espírito. Mas só que o Espírito morreu. E o Espírito morreu, o que veio de Deus? É o corpo? O corpo da porra não veio de Deus. É a alma. A alma fundiu, foi na fundição
Do espírito que o corpo que a alma surgiu. Então não é alma. O que vem de Deus? O espírito. O espírito humano. Você precisa aprender a gravar. Eu sou um ser espiritual que tenho uma alma e habito no corpo. Aleluia, Senhor. Deus. E quem domina é o espírito. O espírito domina tudo. Ele domina a alma, controla ela. Depois de controlar a alma, ele controla tudo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas por quê? Porque quando Jesus deu bravo que ele volta, ainda ele tinha feito, mas ainda o homem não tinha nascido. Quando é que o homem nasceu? Quando ele voltou, que ele dá paz, fala, paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. Está vendo aonde que vem a vida novo? No sopro. O novo nascimento é no sopro. Aí o Espírito Santo assentou no nosso espírito. Aleluia, Deus. Isso só acontece agora. Isso foi lá naquele dia. Isso só acontece agora quando nós decidimos entregar para Jesus. Porque antes de nós entregar a nossa vida para Jesus, nós somos dirigidos pela alma. É na alma que tomamos a decisão de entregar a vida para Jesus. Quando entregamos, o Espírito Santo assenta no nosso espírito. A primeira coisa que ele faz é regenerar o nosso espírito. E quando ele regenera o nosso espírito passa a dominar a alma. E aí ele passa a dominar o corpo. Aleluia, Deus. Aí eu tenho saúde. Eu tenho vida com Deus. Eu tenho paz. Eu tenho as bênçãos espirituais, física e materiais. Aí fala, mas por que não fica doente? É isso, aí alinhou. Alinhou o espírito, alinhou. Está tudo debaixo. Amém. Agora eu peço para você, qualquer pastor explica isso aqui, não consegue. E no gráfico, o espírito está aqui, a alma está lá e o corpo está cá. Aí o cara chega com problema, ele é violento, ele é o eu, mas quando ele chega para Jesus, o Espírito começa a trazer, porque o Espírito Santo regenerou ele começa a trazer a alma para cá. A hora que ele consegue colocar uma debaixo dele, da linhagem, aí ele vai lá no corpo, começa a trazer o corpo. Aí você não fica mais doente. Aí você não fica mais com derrota financeira. Aí as portas se abrem. Aleluia, Deus. Isso é de uma hora para outra, não. Não é de uma hora para outra. Por isso que ele fala do tecnon. O que é tecnon? O recém-nascido. É como aquele bebê que está lá no colo da irmã lá. Recém-nascido. Precisa de leite. Ele não pode comer comida sólida. Na vida espiritual, nós nascemos para Deus, nós somos bebezão. E quando fala, não, coloquei Deus na parede, mas é porque crê, meu irmão, coitado. Ah, Deus pesa a mão, pesa. Se ele fazer isso, a unha dele vai para o cemitério. E fala que ele pesa a mão, Deus não traz o mal. O mal vem porque você plantou. Nós ficamos doentes porque damos brecha. Quem traz o mal é o cão. O homem colhe aquilo que ele planta. Aleluia, Deus. Deus não pode trazer o mal porque ele é o bem. É, Deus, é verdade, Jesus. Tem a permissão, claro que tem. Tem coisa que ele não pode fazer. O Lucifer chega e fala, não, eu tenho direito. Nós fizemos um trato. A lei da semeadura, lá no princípio, para me ensinar sobre família, eu tenho que ensinar esse princípio aqui. Aleluia. Juntou a luz e as trevas e fez um tratado. O Lucifer é Deus. Deus
vai colher o mal. Agora, quem vender para o bem, vai colher o bem. É só nós voltarmos lá, depois da vitória que eles tiveram sobre a grande muralha de Jericó. Ela caiu, foi 7 dias dando volta, caiu, desmoronou, era impossível, era impossível. Jesus. Aí é uma cidade insignificante. Não levou todo o exército, levou 30 mil. Vitória era fácil, até os olhos humanos era fácil. Consulta a Deus, presta atenção. Consulta a Deus. Deus fala para José: sobe, que eu entreguei aí na vossa mão. Entregou a Deus. Mas agora vem quem plantou? Alguém plantou alguma coisa? Senhor. A cana catou uma cunha de ouro e uma capa babilônica. Que capa bonita! Foi lá no meio da tenda, ele enterrou. O Israel vai com certeza. O Israel tinha certeza da vitória. Mas quem que controlou o ambiente daí? Foi demônios. Controlou o campo de batalha. O Israel não venceu. O Israel perdeu. Eles tiveram que correr muito para escapar. Com vida. Jesus. Deu uma baixa no exército de Israel. Mas por quê? Porque plantou. Um homem plantou. E o exército inteiro perdeu. Josué ficou desconsolado. É claro, Deus falou: sobe, eu entreguei aí na vossa mão. Subiu, perdeu. Deus mente? Deus não mente. Aleluia, Senhor. Verdade, Jesus. Entendi, mas por que Deus deixou isso? Eu falei um dia, por que vocês não foram lá antes de ter o filho? Para ver se estava bem de saúde, eu falei para ele. Você quer culpar Deus? Se a criança nasceu com doença, porque vocês dois não estavam com saúde. Deus não é culpado, é vocês. Agora é 14, sei lá se é ateu, mas eu desci a lei. Deus não traz o mal, irmão. E quando o Josué volta, tudo desconcertado, desolado, sem entender o que está acontecendo, consulta a Deus e Deus responde. Tem um desobediente no meio. Lançou sorte. Tinha que lançar sorte. E tem gente que fala contra a sorte. Palavra sorte. Eu falei um dia para o irmão lá do Mujubá, porventura, no nosso vocabulário português, tem duas sortes? Que eu saiba é uma só. Ah, mas o cara falou dessa sorte, mas não tem, mas é essa mesmo. E o que a Bíblia está falando? Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Acabou. Eu tenho toda a sorte de bênção. Se o cara falar, mas tem sorte, eu tenho mesmo. O dia que ele deu o prato lá, eu ganhei toda a sorte de bênção. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. É verdade, Pai. Só tu és vivo, Senhor. Sabe por quê, meu irmão? E não tinha outra solução. Não tinha um libertador chamado Jesus. Só tinha um libertador. Não é a palavra muda. Quem que é o? Jesus. E Moisés. O Moisés era um libertador. O Josué falou para Deus. Deus falou: não tem outro jeito. Vai ter que apedrejar. Se não apedrejar, o demônio vai ganhar terreno. Só vai cessar. Você sabe que acreditar tem que cortar o mal pela raiz, tem que cortar porque não tinha. O Josué ainda tentou, falou: não, tem que apedrejar. Apedrejou. O diabo perdeu a ação. E o Israel voltou e venceu.
Aleluia a Deus. Aí os anjos entrou no campo de batalha e controlou o ambiente. Verdade, Jesus. Você sabe, quando a gente tem conhecimento, você não tem medo de nada, não. O Lucifer, usando moedas, levou ousadia, ele não olhou ainda. Ele ficou sozinho, ele tinha perdido. Jesus já tinha correntado tudo, mas tudo. Aí ele gritava, eu estou ficando só. No último ele ficou só. Ele teve ousadia de olhar para mim e falar: eu destruí a sua vida. Foi para bobeira que ele falou, meu irmão. Eu falei: você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Eu disse: eu não tenho mesmo. Não tem. Aleluia a Deus. Vou deixar o irmão contar lá, porque os outros acham que. Tem gente que acha que Deus não usa, gente. É possível. Fica correndo com um monte de denominação aí, você perde a bênção. Eu falo, foi feito uma curva. Na hora que ele contar lá, a gente conta certo. Ele mostrou ontem. Ele está todos os papéis lá. Os enxupas, está todos os enxupas também, William. Você sabe o que acontece? Que o Lucifer sozinho, aí correntou ele. Quando ele está usando, puxa mesmo, ele só ele usando. Falou: estou correntando, você está levando embora. Aí o que é que aquele substituto do Chico Xavier falou? Eu quero sua autorização. Falando para a mãe: você prendeu tudo lá dentro, aqueles espírito possessor, né, que a matriz dela tinha passado. Falou assim: olha, prendeu o cão, prendeu o Lucifer, prendeu a morte, e tem uma legião de anjos presos. Está tudo preso dentro de uma neve, uma nuvem. E a mãe Edna, quando eu pregava, ela falava assim: será que esse apóstolo tem todo esse poder que ele fala? O apóstolo não sabia que o senhor tinha tamanho poder, não. Não é só isso, não. Isso aí é só um pouquinho. É só um pouquinho. E não foi um centro espírita qualquer, não, que está aí para você ver, não. É uma instituição. Pois ele colocou 50 mesas brancas. É duas que manda. Qual que é a outra mesmo? Umbanda, né? Ele não conseguiu fazer o que ele queria. Aí ele teve a cara de pau, falou assim para a mulher: quem que é aquele homem? Eu não consegui ver ele, eu não consegui ver o rosto dele. Quem é ele? Só para você ver o que o cão é. Mas ele é profeta de Deus, mas eu também sou. Presta bem atenção. Deus, ele nunca deixa ninguém enganado. Amém, Jesus. Ele sempre vai usar. Ainda ele falou, o irmão está preocupado, falou: não se preocupe. Se tiver alguma coisa errada, eu vou te avisar. E avisou. Amém, irmão? Você sabe que nós vamos voltar para a família? Que nós vamos parar de pregar já. Família. Nós falamos: o pai de Adão é Deus. Família. O que é uma família? Adão ficou 100 e poucos anos dentro do Éden. Não sei se é 110, 120 ou um pouquinho mais. Mas antes dele ser pai, ele já estava fora do jardim do Éden. Mas presta atenção, Deus, ele nunca abandonou Adão. Amém, Senhor, é verdade. É por isso que eu tenho amor grande por Deus. Todo dia, na virada do dia não é meia-noite não. Virada do dia é 6 horas da tarde. Todo
dia, 6 horas da tarde, Deus descia no jardim do Éden e conversava todo dia com Adão. Não faltou um dia sem vir. Aleluia. O Adão não via ele, mas ouvia a voz dele. Os pés dele pisaram na folha seca, as folhas secas quebraram. E ouvia a voz dele falar. Até ele cair. E aí ele faz uma promessa: da semente da mulher nascerá um varão. Ele vai fazer bendita toda a família da terra, todo ser humano. Você vê qualquer família. Aí nós temos os nossos patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Pode pegar. Os três, ele falou uma só palavra. Aleluia, Jesus. Em ti, falando com Abraão, e depois falou com Isaac, depois falou com Jacó. Em ti será abençoada toda a família da terra. E como é que nós fomos abençoados? Como? A promessa foi lá. E onde? Aí tem um lugar. Aonde? Quando Jesus fez tudo. Quando Jesus dá o braço, que ele conclui tudo, ele abençoou. Através de Jesus, toda a família da terra foi abençoada. Amém, Jesus. Tem que tomar posição. Vou encerrar aqui. Tem um monte de coisa para me falar ainda. Posição. Não é será. Não é olhar para a pessoa. Não é olhar para o esposo que está torto. Para a esposa que está torta. Para o filho que está torto andando erro. Não é olhar para ele. Porque é o mal. Enquanto o mundo durar o mal vem desde o jardim do Éden. O mal sempre vai existir. Mas só que você tem que olhar para o autor da fé, por aquilo que ele fez. Não é a pessoa, não é a ação demoníaca que está sobre a vida dele, é a ação do que Jesus fez. Quando o Paulo fala para o carcereiro de Éfeso: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia! É crer, oh, glória a Deus, é acreditar. Amém? Nós vamos encerrar aqui. Tem que ter fé. Não tem mais jeito, não tem como. Muitas vezes as denominações, vou falar igreja, as denominações falam: não, porque lá não tem mais jeito, não tem como, não tem para a denominação, mas para o Espírito Santo tem. Aleluia a Deus. Amém? Verdade, Pai. Glória a Deus! Agora nós vamos orar, fala com fé.